O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos, a liturgia que nós acabamos de ouvir nos sugere que possamos meditar sobre o 10º mandamento: não cobiçarás. E, consequentemente, nos dá a oportunidade de meditar sobre as consequências desta cobiça, que é um pecado muito comum, embora a gente não reconheça, depois nós vamos entender, que é o pecado da inveja. E como nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Tiago, ele já começa com os 2 pés. Aonde há inveja, há rivalidade. Aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Veja, que é por isso que a igreja coloca certos pecados como pecados capitais, ou seja, eles não vêm sozinhos, eles vêm sempre numa trupe. Um pecado de cobiça, ele nunca vai ficar só nisso. Um pecado de inveja nunca vai ficar só nisso. Aliás, não existe nenhum pecado que venha sozinho. Quando você comete certos pecados, é porque você já cometeu outros antes. Quando você comete um pecado grave, é porque você já estava cometendo alguns pecados, ao menos veniais, que geraram aquele pecado grave. Então, a liturgia que nós ouvimos nos dá o ensejo para falar destas realidades. Vamos começar pelo Evangelho, apesar de que eu já comecei, por São Tiago. Mas veja o que está acontecendo no meio dos discípulos. Dos discípulos. Não é dos fariseus, não é dos doutores da lei, não são os romanos, são os discípulos, a turma da igreja. Jesus está lá falando que vai morrer, que vai ser entregue, isso que aquilo, e os discípulos estão discutindo quem será o maior. Quem vai ser o primeiro? Este problema, em outras passagens, ele vai aparecendo também. Quando, por exemplo, João e Tiago, junto com a sua mãe, vão pedir a Jesus: Senhor, quando vier o teu reino, bota um para sentar à direita e outro para sentar à esquerda.
Havia a gente percebe que havia um certo ciúme, uma certa coisinha, porque é verdade que Jesus não tratava os 12 igual. Nós sabemos disso. Esse igualitarismo que a gente tem na cabeça é uma ideia moderna, estragada, marxista. Mas pela própria justiça de Deus é necessário que as coisas sejam tratadas diferentes, porque as pessoas não são iguais. Então Jesus tem os 12 apóstolos, mas tem um grupo mais próximo de Jesus, sim. Existem alguns apóstolos que são privilegiados, sim. Ninguém vai dizer que Pedro, Tiago e João não são um grupo muito mais próximo de nosso Senhor do que os outros. Claro que são. Sempre estes que estão com Jesus em momentos muito importantes e os outros não. E então começa essa disputinha, essa bobeirinha. Quem será o maior? Aí Jesus diz: quem quer ir para frente, volta para trás. Seja o servidor de todos. E Jesus coloca uma criança no meio como exemplo. E vai dizer: quem acolhe uma criança dessa, é a mim que acolhe. O que é que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo: meus filhos, não importa o lugar, não importa se as obras que você faz são grandes ou pequenas, se você é preferidinho ou não é preferidinho do padre, do ministro, do não sei de quem. Não é isto que faz a igreja. Não é isto que faz as coisas de Deus. Para nós podermos participar do reino de Deus, não precisa grandes cargos, não precisa grandes obras. As mais pequenas obras, como acolher um desses pequeninos, para Deus são grandes coisas. Em outra passagem, nosso Senhor Jesus vai dizer, usando o mesmo exemplo de uma criança: quem der um copo d'água a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, não ficará sem a sua recompensa. Ou seja, Jesus está nos falando de uma realidade que muitas vezes nós esquecemos. O mundo, meus irmãos, tem grandes pessoas? Tem. Tem grandes atos e grandes obras? Tem. Mas isso é menos de 10%. 90% de tudo no mundo, ou quem sabe até 99% de tudo no mundo, são obras, pessoas, cargos e atos pequeninos que ninguém nunca vê e ninguém nunca sabe. Como, por exemplo, dar um copo d'água. O que é isso? Comparando com outras obras, não é nada. Mas nosso Senhor está dizendo que até um copo d'água para Deus tem o seu valor. Ou seja, as pequenas coisas do nosso dia a dia ajudam a construir esse mundo e nos preparam para a vida eterna. Portanto, esta cobiça de coisas grandes é uma bobagem, é uma ilusão. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas que vão passar por este mundo, vão fazer a sua parte e elas morrerão como desconhecidas, passarão nesta vida como se nunca tiveram existido, ninguém nesta vida as conhecerão. Milhares e milhares de pessoas nascerão, viverão e morrerão assim, mas a vida deles não foi inútil.
O mundo, a igreja, a sociedade se sustenta de milhares e milhares de pessoas e de atos que são como se nunca tivessem existido. Mas é o que mantém tudo de pé. Portanto, esse desejo de cobiça é uma ilusão, uma consequência do pecado original que nos faz querer ser como Deus. Mas nosso Senhor está dizendo, não precisa de nada disso. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E Deus realiza grandes obras. Seja o servidor de todos, mesmo que ninguém te reconheça, e Deus fará grandes obras da sua miséria. Não cobiçarás. Graças a Deus que esta tendência que estava ali nos apóstolos, nosso Senhor foi ali, não deixou que esta coisa crescesse. E apesar de ter todas essas situações que eu já narrei, mas é verdade que os apóstolos também não estavam num pé de guerra, como na comunidade que São Tiago escreve. Mas essa tentação, sim, passou no meio deles, sim. Mas nosso Senhor sempre ali, nas orelhas. Mas acontece que quando esta sutil cobiça não é controlada, ela vai gerar outros filhos. E esta situação que nós vemos, voltamos agora para a carta de São Tiago. Esta comunidade que está em guerra, cheia de conflitos, de picuinhas, um querendo passar por cima do outro. E por que tudo isso? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Esta cobiça, esta semente do mal que está no nosso coração, está até no coração do padre. É a herança de Adão. Mas quando esta coisa vai crescendo, ela nos faz ter atos descontrolados, sentimentos descontrolados. E aí a primeira coisa que surge é a inveja. A inveja faz tudo isso daqui que eu acabei de ler. 90% de tantas coisas que acontecem neste mundo é por causa de inveja e de ciúme. É só isso. Essas duas bobagens. Que tem como mãe a cobiça. Mas o que é inveja? Porque nós conhecemos a inveja já nas suas consequências. Então, para a gente, uma pessoa invejosa já é a briguenta, a faladeira de mal dos outros, o fuxiquento, aquele que quer possuir o que é dos outros, que nunca está contente porque os outros são felizes. Mas tudo isso é a segunda etapa da inveja. Mas a inveja, ela entra de uma maneira muito mais sutil e imperceptível. A inveja, ela tem uma manifestação muito interessante. O Catecismo, no número 2539, vai dizer o seguinte: que a inveja é um vício capital. E o que ela é? Ela designa a tristeza. Inveja começa com uma
tristeza diante do bem do outro. Quando a inveja começa, você não quer já tomar o que é do outro. A inveja é uma tristeza. Você fica triste. Eu lembro de uma vez, eu já era seminarista, e uma psicóloga doida, tadinha da cabeça, ela botou na minha cabeça que eu tinha que crescer. Veja, sem querer, coitadinha, ela foi a língua da serpente para me fazer cobiçar algo que não me era possível possuir. Ela botou na minha cabeça que na idade que eu ainda estava, eu tinha 17 anos, eu ainda podia crescer, e me deu algumas recomendações que, segundo a ciência da cabeça dela, eu ainda ia crescer. Tá. Vocês estão vendo que não deu certo, né? Pronto. Mas ela colocou essa semente da cobiça. E ela ainda até disse, não vou dizer o nome dos padres, porque são aqui da diocese, está sendo filmado. Mas ela fez a comparação. Quem que você prefere lá no altar? O padre fulano, que é grandão? Ou o padre Bertano, que é pequenininho? Um pouquinho mais grande que eu. Aí eu disse, é o padre fulano, né? Olha. Colocou a semente da cobiça. Aí, eu estava indo para a escola, estava terminando ainda o terceiro ano no seminário. Estava no seminário, terminando o terceiro ano. Um dia saindo da escola, soltou todo mundo, né? Entrou todo mundo naquele corredor. E tinha dois molecão bem grandão assim na minha frente. E como não funcionava e eu não crescia, os exercícios que ela me passou, quando eu vi aqueles dois assim na minha frente, me deu uma tristeza tão grande. Eu fiquei triste. Veja, eu não desejei o mal para eles, eu nem sei quem eles são. Não desejei o mal, não desejei que eles quebrassem as pernas, não desejei nada dessas coisas, não desejei que os filhos deles fossem anões, nada dessas coisas. Graças a Deus, não fui além. Mas eu fiquei triste. Fiquei tão triste. Por que Deus não me fez crescer? O que me curou mais tarde foi lendo os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, que era até mais ou menos alta lá para os padrões franceses, e alguém perguntou para ela, Teresa, se você pudesse, você pediria a Deus para ser maior ou menor? E ela disse, menor, porque assim eu seria pequena em todas as coisas. É o Evangelho. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E esta tristeza, meus irmãos, se ela não for tratada, ela pode criar estas coisas. E infelizmente, às vezes sem a gente perceber, por causa desta tristeza que esta inveja oculta, sai algumas ferpadas. Já notou isso? Às vezes a gente nem sabe porque a gente disse, porque a gente fez, porque a gente virou a cara, mas lá no fundo, nós não percebemos que nós fomos visitados por esse fermento do mal que está nos tentando a que permitamos que ele se instale dentro de nós. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação mesmo indevida. Aqui é o segundo passo.
quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Então, quando a inveja é um pecado mortal? A inveja só é um pecado mortal quando eu desejo um grave mal ao próximo. Do contrário, ainda não é um pecado mortal, já é um pecado, não é um pecado mortal, graças a Deus, não te afasta da comunhão. Mas se ele não for cuidado no início, pode criar raízes. E a origem de tudo isso é a cobiça. Esta tentação de achar que nós precisamos de um lugar mais alto do que Deus nos deu. Meu irmão, nós precisamos dar frutos aonde Deus nos colocou. Se Deus nos colocou em grandes cargos, frutifiquemos em grandes cargos. Se Deus nos deu grandes dons, frutifiquemos com esses grandes dons. Mas se Deus nos deu pequenas coisas, pequenos atos, pequenos lugares, pequenas posições, demos frutos aí. Porque até um copo d'água que você oferecer a alguém, por amor a Deus, não ficará sem a sua recompensa. Todos os atos da sua vida são importantes, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém dê valor, mesmo que ninguém veja. Tudo é importante. E no dia do julgamento, nem uma agulha passará. Tudo será levado em conta. Tudo, tudo, tudo. Todos os pequenos atos. Então nos alegremos, porque nosso Senhor não despreza nada, absolutamente nada, quando é feito por amor. Nada é pequeno quando o amor é grande, dizia Santa Teresinha. Nada é pequeno quando o amor é grande. Então amemos nosso Senhor, e nós nunca ficaremos para trás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.